A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo na bênção. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegramos-nos, pois, e regozijamos nele. Querido, feliz dia para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Roberto, pastor do Ministério Profético Betel, e estamos em mais uma devocional e creio que Deus mais uma vez irá falar conosco nesta manhã. E a palavra de Deus para o nosso coração hoje é tempo, né? Tempo. Eu não vou falar quanto tempo você tira para falar com Deus, quanto tempo, nada disso. Hoje eu quero, porque a nossa vida gira em torno do tempo, né? E o tempo passa de uma forma tão rápida, e se a gente não souber utilizar o tempo, a gente vai fazer como diz, né, o sábio Salomão, dizendo: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, de um tempo, porque vai chegar os maus dias. Que diz esse? Um tempo que passou. Ele vai dizer: não tive contentamento nele. Então, que a gente aprenda dentro do tempo, dentro das oportunidades, aquilo que Deus tem para nossas vidas, e adquirir e saber que tudo na nossa vida passa pelo tempo, né? Daqui a pouquinho essa live vai estar passando, né? Porque tudo em nós passará pelo teste do tempo. Querido, falar sobre tempo é algo interessante, e eu quero falar sobre este tempo, sobre o que a Bíblia vai dizer para nós. E não vou citar Eclesiastes capítulo número 3 agora, mas eu quero citar esta palavra como um termo-chave para a nossa devocional nesta manhã. Está em Eclesiastes capítulo número 8, verso de número 6, que diz: porque para todo propósito há um tempo e há um modo. Então, para todo propósito há um tempo e há um modo. A gente fala muito de propósito, viver o propósito. Então a gente entende que para viver ou para passar para todo esse propósito que a gente vai viver diante de Deus, há um tempo. E para que serve o tempo? O tempo serve para nos mostrar. O tempo serve para nos ensinar. O tempo serve para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos dar experiência. O tempo vem aí para nos ensinar tantas coisas. E o modo, isso aqui é interessante, porque quando a gente fala de modo, a gente tem que entender e colocar no nosso coração a forma como Deus ele age. E não cabe na nossa imaginação saber como Deus vai fazer. Você já leu, por exemplo, o que a Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo número 11? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova daquilo que se espera. Lembra? Porque ele está tirando da nossa visão, porque a gente quer ver acontecer. E a gente não precisa ver, a gente precisa crer que o nosso Deus é poderoso. Olha só, eu escrevi algumas coisinhas rápidas nessa devocional que diz assim, né? O tema: vivendo o propósito de Deus para a sua vida, né? Já citamos Eclesiastes 8:6, tempo e modo. O tempo de Deus é perfeito demais para que nós possamos entendê-lo completamente, né? O tempo de Deus é perfeito demais, não temos como discernir, não temos como a gente pensar e compreender o tempo, ou o que Deus está fazendo nesse tempo em que nós estamos querendo entender aqui na terra. Deus está no tempo projetando tudo, arquitetando, fazendo. A Bíblia diz que Deus trabalha quando nós estamos dormindo. Então você já imaginou, né, mas entender o tempo de Deus, entender esse tempo? Olha que a Bíblia diz que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Olha o que o texto aqui está dizendo. O tempo de Deus também testa a nossa fé. Lembra do Salmo de número 40? Ele vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor. Não é isso? Porque ele ouviu o meu clamor. É verdade? Só que uma parte do verso 2 vai dizer que ele estava em uma situação, ele estava preso, ele estava, em um lodo. Então você já entendeu que o tempo de Deus testa a nossa fé. Ele está dizendo: eu esperei com paciência. Mas olha o lugar onde ele está esperando. Ele está dizendo que ele clamou e Deus ouviu o clamor dele e tirou ele de lá.
Mas mesmo ele preso lá, ele estava orando, clamando, confiando, crendo que Deus era poderoso de tirá-lo de lá. Então, o tempo testa a nossa fé. Testa para saber, aonde está a nossa credibilidade em Deus. Ou se realmente, verdadeiramente a gente confia em Deus. A gente crê, que Ele pode fazer. Olha que também vai dizer aqui, o tempo de Deus nos mostra o que é e o que não é importante para nós. Já viu que teve coisas que no tempo você passou e parou para pensar como aquilo realmente não era para você? E que o tempo, Deus foi separando o que era importante e o que não era para você? Que no tempo Deus tirou a amizade de perto de você, que não convinha estar com você. Você já viu que no tempo Deus separou algumas coisas? Porque Deus ele é perfeito. E não cabe a gente querer questionar os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Olha o que vai também dizer. O tempo de Deus nos espera com todas as bênçãos e conquista. A Bíblia diz que quando Daniel orou, o Senhor ouviu ele no primeiro dia. As bênçãos já estavam esperando Daniel. Mas 21 dias se passou para que a resposta viesse para Daniel. Sabe por causa de quê? As bênçãos já estavam esperando. Só que no tempo de Deus, Deus estava preparando Daniel para aquilo que já estava preparado para a sua vida. Olha que ele também tem aqui para gente. O tempo de Deus nos dá suporte para continuar a caminhada. A Bíblia vai dizer em um certo momento que um profeta estava meio cabisbaixo, depois de ter ouvido uma afronta. Ele está debaixo de uma árvore, está ali pensando, e o Senhor aparece para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui, profeta? O profeta fica sem entender, ele vai dizer assim: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Ele come um alimento, ele bebe, e aquele alimento faz ele, irmãos, suportar a caminhada durante 40 dias. Aquela refeição fez com que ele caminhasse 40 dias. Por quê? Porque o tempo de Deus nos dá suporte para a nossa caminhada. O tempo de Deus nos traz planos maiores do que a gente possa imaginar. Então, querido, entenda, se você ainda não viveu a plenitude daquilo que você quer viver em Deus, entenda, o tempo de Deus tem planos maiores. Deus tem planos maiores, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Basta você, colocar o teu coração nele, a tua credibilidade nele, as tuas devoções nele, a tua obediência nele. Por quê? Porque da mesma forma que no tempo a gente tenta compreender como, de que jeito Deus vai fazer, a gente fica também querendo entender o modo de Deus agir. E Deus age da forma que quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Rei, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente, Ele é Senhor, querido. Então nunca questione o modo de Deus agir. Ele é Deus. Ele é Deus do querer e também do efetuar. Filipenses capítulo número 2, verso de número 13. Há uma passagem bíblica que vai dizer que Ele é o Deus, do sim e também do amém. Então Deus é poderoso, querido. O poder de Deus está acima do nosso entendimento. O poder de Deus está, irmãos, Ele faz o que Ele quiser. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje. E Ele é eternamente. Ele continua curando, continua libertando, continua salvando. Ele é Senhor. Deus tem poder de mudar qualquer situação. Não limite o poder de Deus. Então, irmãos, entender o tempo e o modo de Deus agir está unicamente descrito. Eu falei tantas coisas sobre tempo e modo, só que a resposta está no capítulo de número 5. Olha que coisa interessante.
Quem guarda os mandamentos não experimenta mal algum. E o coração do sábio faz conhecer o tempo e o modo. Então aquele que guarda a palavra, ele não está preocupado com o tempo nem com o modo. Lembra que Jó vai dizer: o meu Deus é poderoso para fazer. Eu sei em quem eu tenho crido e que ele se levantará. É entender. O salmista vai dizer assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias até que eu alcance coração sábio. Quer conhecer o tempo de Deus e o modo de Deus agir? Mergulhe na palavra. Você não ficará enganado. Você vai aprender a passar pelo tempo. Porque a Bíblia vai dizer em vários versículos sobre esse tempo, vai falar usando a linguagem até da árvore, vai dizer lá no Salmo de 1, nos seus decorrentes versículos, vai dizer assim: e ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujo as folhas não murcham, e ele dará o seu fruto na estação própria. Na estação própria. Então guarde isso no teu coração, querido. Se ainda não aconteceu, não chegou o tempo de Deus, ou você deixou algumas coisas pendentes para não estar vivendo o tempo de Deus agora. Entenda, Deus pode tudo. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, quando você vive em sintonia com a palavra te garante. Que você entenda e viva esse tempo de Deus para a tua vida. Vamos orar? Pai bendito, nesse tempo chamado hoje, nesse dia tão maravilhoso, que o Senhor continue abençoando a vida desse ouvinte. Que ao passar pelo tempo, ele possa descobrir, amadurecer e crescer. Que o tempo não fragilize, que o tempo não faça ele achar que perdeu o seu tempo, mas que ele entenda que todo propósito é um tempo. E se ele quer viver o propósito teu, ele precisa passar no tempo da experiência, no tempo da privação, no tempo da dor, no tempo da angústia, no tempo do medo, no tempo da alegria, no tempo do regozijo, no tempo do preparo. Porque é um tempo, Senhor, para todas as coisas. Mas sabendo que em todo esse tempo tem um modo. O modo do Senhor agir, o modo do Senhor aparecer, o modo do Senhor se achegar. E eu creio que nesta manhã, para muitos, está vivendo um tempo hoje diferente, porque a tua palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Quem sabe ele estava chorando e o tempo de cantar na vida dele chegou. Quem sabe ele estava vivendo um tempo que ele não queria viver e o Senhor está ensinando que a próxima estação já está chegando. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance sim corações sábios. Abençoe esse ouvinte, abençoe essa pessoa que dedica o seu tempo a parar para ouvir um pouco da tua palavra. Não sou pregador, Senhor, mas eu amo falar da tua palavra. Eu amo falar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu te glorifico, porque eu sei que, independente da circunstância, independente da situação, essa pessoa está entendendo que esse período que ele está vivendo é um tempo, não vai durar para sempre. O Senhor está ensinando alguma coisa a essa pessoa, mas que nesse tempo o Senhor está modelando, porque é o modo de Deus agir.
O Senhor está agindo de um modo por essa pessoa, para que ela possa entender e aprender contigo. Esse modo do Senhor agir, porque às vezes, Pai, o Senhor pode não estar falando, mas não significa que o Senhor não está agindo. Porque às vezes a gente está dormindo e a Tua palavra diz que quando estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. O Senhor está preparando algo para o nosso dia quando acordarmos. Então eu creio, Pai, que enquanto essa pessoa está achando, muitas vezes desesperada, angustiada, porque ela está vivendo isso por muito tempo e porque nada mudou na sua vida, o problema não está em ti. O problema está no posicionamento diante do tempo. Que essa pessoa se levante hoje, se posicione. Que essa pessoa se levante hoje e entenda que a Tua palavra diz que guarde a palavra, porque quem guarda a Tua palavra não provará do mal nenhum. E o coração dessa pessoa que é sábia vai começar a discernir o tempo e vai discernir o modo. Então, Pai, em nome de Jesus, dá-lhe temor a ela, porque o temor é o princípio de toda a sabedoria. Pai, que a gente viva assim, cada momento, seja ele bom ou seja um momento ruim, porque a Tua Bíblia diz, Pai querido, que o sol nasce para todos, que a chuva cai para todos. Então, assim, todos nós, independente da religião, vivemos no tempo. E nesse tempo a gente entenda o propósito. Que propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu vim? Por que eu nasci? Eu nasci porque eu tenho um propósito. Eu nasci porque eu tenho um objetivo. Tua palavra diz, meu Pai, que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Nós viemos para dar sabor. Nós viemos para iluminar, Senhor. Nós viemos para ser pessoas melhores. Nós viemos aqui porque aprendemos a ouvir a Tua voz e a Tua palavra que nos ensina como sermos cidadãos melhores. O Senhor disse que o Senhor veio, o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Que a gente comece a compreender isso em nossas vidas e que no lugar de a gente reclamar tanto, a gente venha agradecer mais. No lugar de a gente questionar tanto, a gente possa entender. E se não aconteceu agora, porque ainda não estávamos prontos para viver. Então nos apronta, Senhor, nos ensina, porque já está preparado. O que o Senhor prometeu para a nossa vida já está pronto. O Senhor está nos aprontando para aquilo que está pronto. Então eu te agradeço por esse ouvinte, te agradeço por essas vidas. Que o Senhor continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Queridos irmãos, beijo no coração, a paz de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.